Fala aí, galera, vim aqui, para mais uma receita aí pro canal, Então hoje nós vamos fazer aí um pão, pão simples, tá? Super simples de fazer para você tomar aí seu café da manhã. E também é super fofinho. O que nós vamos precisar para esse pão? 1 kg de farinha de trigo, tá? Eu utilizo aí essa marca Nonita, mas você pode utilizar qualquer uma marca aí, que você tenha na sua casa. Dona Benta, Rosa Branca, Anitta, qualquer marca de farinha você pode estar utilizando. Nós vamos utilizar também 250 ml de leite, 200 de água, 62 gramas de açúcar ou 3 colheres sopa, 1 colher chá de sal ou 12 gramas, 125 ml de óleo, E vai também 3 ovos. Os ovos já estão aqui nesse prato, 3 ovos aqui. Vou bater ele e misturar, para depois colocar na massa para ficar melhor, tá? Então o processo, como nós vamos fazer? Primeiramente, colocar a farinha no seu recipiente aí. Você vai utilizar 2 sachês de fermento, tá? Eu utilizo esse, Ocker aí, mas pode ser o Dona Benta, pode ser o Flashman, fica a seu critério, tá? 2 aqui. Então você vai cortar aqui e já vai misturá-lo na farinha, tá? Então mistura isso aqui na farinha. A ideal é usar uma colher grande para mexer, Eu uso uma colher de pau, mas pode ser uma outra colher, desde que ela seja grande. A gente está mexendo aqui. E depois também nós vamos mexer a massa, molhada com ela, tá? Então o ideal é uma colher grande. Então você misturou a massa, deixa. Agora você vai abrir essa massa no meio, onde você vai colocar alguns ingredientes aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou fazendo isso daqui. Fiz um buraco no meio da minha massa, tá? Deixo ela aqui descansando mais um pouco. Agora, o leite vai para a caneca, A água e vou levar ao fogo. Dar uma esquentada, não pode ferver, tá? Não pode começar a ponto de fervura. É só mornar a água, tá? Voltando aqui, galera, o meu leite ele já esquentou, leite com a água aí, deu 2 minutos e 30 no meu fogão, aí tudo depende do fogão. Então agora eu vou colocar o açúcar, aqui lembra o buraco que eu abri no meio, nesse buraco no meio, o sal, 125 ml de óleo, o ovo, que já está misturado, e agora eu vou mexer só no meio, Fazer uma massa homogênea aqui no meio, tá? As laterais da farinha tem que continuar seca. Vou só misturar aqui no meio. Ó, olha o processo de misturação só no meio. Eu não deixo essa massa secar muito. Ó. Ficou aqui, já está no ponto, Então agora eu vou misturar o leite com a água, os 450 ml, tá? Você pode ir despejando aos poucos, pode despejando e vai misturando, ó. E aí vai fazendo o processo aí de misturação de tudo isso. Então a gente vai mexer, misturar até quase dar um ponto aqui, Massa ficar toda homogênea, aí depois ela vai para a pia, para a gente finalizar, terminar de amassar. Se houver necessidade, a gente vai colocando farinha, Porque ela não pode ficar grudando nessa massa, não pode ficar grudando na mão. Então a gente vai colocando mais um pouquinho de farinha
se houver essa necessidade. Esse hoje aqui, pelo visto, vai haver essa necessidade, né, de mais um pouco de farinha, tá? De adicionando farinha para poder amassar. Então, ó, misturou, ficou nesse ponto aqui. Então aqui agora ele já vai para a pia ali, para mim poder fazer o processo aí de amaciar esse pão. Então voltando aqui, o pão, a minha massa já está aqui, ó. Olha a minha massa, né? Então agora eu vou amaciar ela, né? Vou preparar essa massa, deixar ela bem macia, sem estar grudando aqui na minha luva, né? Então tem um pouco de farinha já aqui que eu vou jogando aqui, né? Para poder dar o ponto. O ponto ele não está mais grudando aqui na pia, nem grudando na minha mão. Então eu vou soltando ele, vou amassando ele até que ele dá esse ponto. Tem que colocar mais um pouquinho de farinha, tá? Porque isso, gente, que dependendo do tamanho do ovo, né, que a gente usa, como o ovo você não pesa, é a unidade, ele pode dar uma diferença. Já está quase pronto aqui já, né? Está chegando no ponto. Então a minha massa já não está mais grudando, tá? Como que ela ficou, né? Então agora eu vou dividir ela para poder estar fazendo aí. Vou fazer aí 2 tipos de pão, tá? Fazer um tipo rosca e fazer um pão normal, tá? Então daqui a pouquinho a gente tá voltando aí para fazer esse processo aí. Aí, voltando aqui para uma fase aí, um processo. Então eu costumo pesar minha massa e dividir, né? Se eu fazer pão grande, eu divido ela em 3, tá? Eu, se fazer pequeno, eu divido para me facilitar os meus processos aqui que eu vou fazer passo a passo para vocês. Então eu vou pesar ela. Deu 2 quilos, né? Então eu vou dividir aí em 3 partes. Se você não tem uma balança, você vai enrolar ela assim, ó, deixar ela, e vai tentar cortar em 3 partes iguais ou 4 partes iguais, quantas partes aí você for utilizar. Tentar deixar o mais próximo possível aí da igualdade, tá? Então você faz esse processo aqui que fica mais fácil para você cortar em partes iguais, ó, tá? Se você não tem uma balança para pesar. Então, eu já dividi a minha massa em 3 partes, né? Então, nós vamos agora para o processo aí de enrolar o pão, tá? Primeiro eu vou fazer um grande, tá? Depois nós vamos para o outro processo aí de fazer os menorzinhos, as rosquinhas.
Então eu utilizo um rolo, tá? Se você não tem um rolo aí, lava bem uma garrafa aí de vidro, tá? Para fazer esse processo. Se você tem um cilindro, pode ser cilindrado. Você vai abrindo aí o seu pão. Aí o ideal é passar alguma coisa no fundo, né, da sua forma. Passar aí um pouquinho de óleo e esparrama com um pincel que você tem aí de cozinha. Se você não tem um pincel, você pode usar um guardanapo. Aqui, né? Vou mostrar aqui como que ficou. Ó, como ficou a minha massa do pão grande. Vou botar ela aqui e vou enrolar. Ó, processo de enrolar. Enrolei, dou uma apertadinha na ponta aqui. E vem para minha forma, né? Que já está montada. Tá? Então aqui agora vou cobri-lo com um guardanapo e vou deixar ele crescer. O processo de crescimento dele é agora, né? Coberto, você pode pôr dentro do forno, dentro de um armário, tá? Porque aí ele vai crescer mais rápido, tá? Então coberto, ele vai agora para o processo de crescimento. Demora em torno aí, dependendo do dia, de 2 a 3 horas para estar no ponto de assar. Então aqui, né, o próximo formato de pão, né? Então você faz assim com a sua massa, né? Solta, faz um cordão, porque nós vamos fazer o pão a rosquinha, tá? Então você precisa cortar aí para ficar mais ou menos tamanhos iguais. Você mede aí 2 dedos nessa massa assim. Vai ficar mais ou menos igualado, você enrolou ela certinho. Eu vou pesar, porque eu faço com 60 gramas. Né? Como eu tenho a balança, eu corto tudo e vou pesando certinho, 60 gramas, tá? Para o meu pão ficar uniforme. Mas você não tem, faz a medida de 2 dedos, com 2 dedos, para ficar parecido o tamanho. Tá? Então o meu aqui, ó, eu peso, passou, tiro, né? Procuro deixar aí com 60, 61. Então ele fica mais ou menos padrão. Então agora eu vou enrolar, né? Você pega ele primeiro, passa na mão assim, já dá faz uma abertura, põe ele aqui em cima, né? Onde você vai fazer e vai afinando ele. Precisa ir afinando, ele vai abrir, vai virar um cordãozinho fininho. Ó, virou um cordãozinho fininho. Então agora eu vou fazer o processo de enrolar, fazer a rosca, né? Eu pego a pontinha dele aqui e faço já uma curvinha e vou, ó, vou enrolando. Não preciso erguer ele, é rente com a pia, enrolo ele todo. Aí eu venho aqui, ó, aperto aqui ele aqui embaixo aqui, né? Suspendo. Está o meu pão pronto e vou
organizando ele na minha forma, tá? Então eu vou enchendo aí a forma, uma forma desse tamanho aqui, cabe em torno de 12 pães com essa medida que eu fiz. Aí galera, de volta aqui, mostrar os meus pães aí, né, crescido, ó, o grande, as rosquinhas, né, foi 1h45 crescendo. Hoje nós estamos com temperatura aí de 23 graus, né, então se tiver um pouco mais frio vai demorar um pouco mais, e se tiver aí uma temperatura de 30 graus aí, talvez até um pouco menos. Então precisa ir olhando, monitorando esse pão aí, né, e percebeu que ele cresceu, já é o tempo de ele ir para o forno. Então é sempre em torno de 1h30 a 2 horas ele vai estar a ponto de forno. Então ele está indo para o forno agora a 270 graus no meu fogão. Vamos ver aí quanto tempo ele demora para assar. Então pessoal, voltando aqui, né, meus pães já assados. Aqui as rosquinhas, né? Então aqui estão as rosquinhas. Aqui o pão grande, tá? Vou cortar ele para vocês verem aqui como que ele ficou. Olha aí como que esse pão é macio, ó. Vou apertar, ó, ele volta, tá? Muito macio. Então vou cortar aqui, vocês possam ver melhor aí, né? Olha a maciez desse pão, ó. Olha a maciez. Então fica super macio, uma delícia aí de tomar café da manhã, seu café da tarde, né? Aí com uma margarina, com um requeijão, um patezinho, né? É uma ótima pedida aí, uma ótima receita. As rosquinhas também, né? Hiper macia, você aperta, ó, ela volta. Olha por dentro, muito macia as rosquinhas também. Tempo que ficou no forno, em torno aí de 20 a 25 minutos no meu forno, né? Então eu deixo a 270 graus uns 18 minutos e depois eu deixo aí mais uns 3, 4 minutos no fogo baixo. No meu fogão, um fogão de 4 bocas, eu abaixo o fogo no máximo, fica mais 3, 4 minutos, tá? Então esse é o tempo aí, mas aí tem que ver aí, cada forno é uma coisa, então eu preciso olhar de forno a forno qual é a temperatura correta, boa aí para assar o pão. Beleza? Então, essa foi a receita de hoje. Até a próxima. Segue lá no canal.